Meu nome é Eider Pinto, sou médico sanitarista, mestre em saúde coletiva, estou fazendo doutorado em políticas públicas nesse momento. Fui secretário da CEGETS de abril de 2014 até maio de 2016. Eu acho que para pensar a gestão na CEGETS é impossível a gente pensar a gestão de maneira isolada, né? A gestão da CEGETS ela fazia parte de um contexto do Ministério da Saúde e ela tem relação com as gestões anteriores, onde tem diversas continuidades e, obviamente, mudanças, mas mudanças que elas fazem parte de um projeto da CEGETS, que é esse projeto de colocar no centro do SUS o trabalhador e o investimento na qualidade do trabalho, na garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários, no fomento a carreiras e na educação do trabalhador. Eu acho que esse foi o desafio de criação da CEGETS lá em 2003 e as gestões da CEGETS elas seguiram nessa perspectiva. No nosso período, a gente fez um esforço muito grande de dar importância a esse desafio como um todo, organizando todos os departamentos da CEGETS e perguntando a esses departamentos qual era a tarefa deles na construção de políticas públicas junto aos demais gestores do SUS que permitissem valorizar os trabalhadores nessa perspectiva, garantia dos direitos, investimento nos trabalhadores, qualificação do trabalho e fazer um SUS que desse orgulho e motivasse os trabalhadores a vestirem a camisa trabalhando em uma coisa que desse sentido à vida deles, que fosse importante para eles e que eles gostassem de trabalhar para naturalmente cuidar melhor dos usuários, cuidar mais dos usuários, né? Então, no Departamento de Gestão da Educação, foi fundamental olhar todas as formações para gestores, elas deveriam ter fortemente o componente de gestão do trabalho, desenvolvimento do trabalhador. Foi importante para em todas as formações de profissionais de nível superior e médio, a gente conseguisse agregar qualidade a esse trabalho, na formação técnica, agregar valor a esse trabalho, apontar para uma perspectiva de trabalho que ele incorporasse elementos de gestão do próprio trabalho, de desenvolvimento, de pesquisa. E isso eu não estou falando só para profissional de nível superior em pós-graduação, eu estou falando para curso pós-técnico, na formação técnica, no investimento nos agentes comunitários de saúde, por exemplo, onde a formação deles também tinha que ter essa perspectiva. No Departamento de Planejamento e Provisão dos Profissionais, o desafio do Ministério da Saúde é colocar em prática o princípio constitucional que o SUS é responsável pela ordenação da formação de recursos humanos, né? Na nossa linguagem atuando, formação da força de trabalho do SUS e dos trabalhadores. Então, definir o que é que o Brasil precisa nos próximos 10 a 20 anos, a depender do modelo de atenção que a gente quer que o Brasil tenha, o que ele precisa de médicos, especialistas médicos, de enfermeiros, especialidades na enfermagem, nutricionistas, como estará o trabalho dos agentes comunitários daqui a 10, 20 anos. Então, esse departamento, junto com os outros, era decisivo para a gente poder antecipar as tendências, ver o que a população precisava, mudanças nas necessidades de saúde e como a gente produzir empregos que eles tenham sentido para a população, para o sistema e que eles sejam empregos que tenham sentido para esses trabalhadores. Então esse também foi um elemento muito importante. Investir na horizontalização e democratização das relações de trabalho. E aí são as mesas de negociação, mas não só as mesas de negociação, é cogestão no serviço de saúde. Não dá para a gente ter a mesa só, e a mesa sendo importante para os trabalhadores organizados, discutindo questões relacionadas aos vínculos de trabalho, à carreira, remuneração e etc. Mas, ao mesmo tempo, em cada serviço de saúde, o trabalhador ser subordinado e não ter participação nas decisões que interferem no dia a dia de trabalho. Porque por mais que ele possa ter o vínculo protegido, respeito aos direitos trabalhistas, ele possa ter uma remuneração adequada, se ele não participa, se ele não decide do que ele faz no dia a dia, esse trabalho tem muito menos capacidade de mobilizá-lo e de colocá-lo numa condição de fazer um trabalho que é melhor para si, para o seu próprio desenvolvimento humano, cidadão e profissional e também para a população. Então esse debate da democratização das relações de trabalho ele era decisivo tanto do ponto de vista das mesas de negociação, de ampliar o tema das mesas. As mesas precisavam discutir desenvolvimento dos trabalhadores, a maneira como o trabalho e a gestão do trabalho se davam no dia a dia e também da gente democratizar os vários espaços de participação dos trabalhadores com lógicas de cogestão, colegiadas, a equipe trabalhando efetivamente como equipe e não fazendo hierarquias dentro das equipes, né? Nesse aspecto,
tema do trabalho decente no SUS foi um tema fundamental, que ele unificou bastante o conjunto da secretaria, justamente por entender que um trabalho decente é aquele que garante todos os direitos garantidos, né, pela legislação trabalhistas, previdenciários, que estimula o trabalhador a vestir a camisa, que permite ele planejar a vida, que permite uma carreira interessante para esse trabalhador, mas tem também educação permanente, que tem participação, que tem satisfação no trabalho, que tem relações solidárias, que não tem relações discriminatórias nem um com o outro, nem eles em relação a assédios, por exemplo, dos seus superiores, nem em relação à discriminação da população. A mesa também como um fator importante de antecipar a conflitos e tendências no Sistema Único de Saúde e poder debater pautas como as remunerações relacionadas a resultados, desempenhos, como a gente faz isso de maneira democrática, participativa, respeitando os trabalhadores, colocando objetivos de desenvolvimento do trabalhador e de qualidade da atenção à saúde, e temas, por exemplo, como entram a educação permanente, a preceptoria, a atuação dos trabalhadores na formação de outros trabalhadores, né? A gestão do trabalho, também um outro elemento fundamental, era, eu já falei, da formação de gestores para fazer a gestão do trabalho, mas ao mesmo tempo de conseguir trazer mais referências, mais instrumentos, mais experiências e mais condições técnicas de construir boas carreiras, de conseguir montar essas carreiras de maneira que elas valorizem o trabalhador do início do seu vínculo até o final de sua vida funcional, para que essa carreira ela valorize, ela promova, ela estimule o aperfeiçoamento constante desse trabalhador, para que ela consiga ter flexibilidade para entender momentos diferentes da vida da pessoa. Tem momentos que ela está querendo atuar num determinado lugar, a vida dela muda, a família dela muda, então tem momentos que ela vai valorizar mais, é uma dimensão de investir, de fazer educação e de formar outras pessoas. O trabalhador é fundamental que ele também desenvolva conhecimento sobre aquilo que ele está produzindo, então é pesquisa sim, não é pesquisa só na universidade. O trabalhador tem momentos que ele tem um conjunto de elementos que ele pode fazer e se lançar em desafios maiores de fazer gestão de coletivos. Então as carreiras precisam contemplar esses elementos e a gente precisa então inovar nas carreiras, porque tem desenhos tradicionais que eles são muito enclausurados, né? Você entra de um determinado jeito na carreira e ela pressupõe que você vai continuar exatamente fazendo aquela atuação até o final da sua aposentadoria, depois de 30 anos, etc. Né? Eu podia dar outros exemplos de gestão do trabalho, mas estou dando esse exemplo e no debate de gestão do trabalho era importante. O InovaSUS ampliado, envolvendo elementos não só de gestão do trabalho, mas nessa filosofia da CEGETS de pensar todos os departamentos a serviço do que é a missão, né, do que é o papel fundamental da CEGETS, também é um outro elemento interessante porque vai lá, vai pescando, vai identificando, né, vai garimpando experiências interessantes que servem não só para valorizar aqueles que fizeram a experiência, serve para mostrar para o SUS inteiro e para as outras pessoas, trabalhadores, gestores, usuários, que é possível fazer inovações e serve para fazer gestão de conhecimento em cima dessas inovações. E por fim, um outro elemento que é muito decisivo, que é o papel de enfrentar a maneira como a gente regula as profissões no Brasil. Hoje a gente tem, na verdade, uma regulamentação errática, fragmentada, sem lógica geral, onde cada lei é que vai definir uma forma de regulamentação de uma profissão. Essas regulamentações normalmente são muito circunscritas e elas partem para poder isolar procedimentos, né, que tem valor social e valor de mercado para que só uma profissão faça. Isso atenta contra o trabalho em equipe, isso desconhece que é no trabalho que as pessoas vão desenvolver um conjunto de capacidades e competências, e isso é pior para a população na medida em que tenta isolar certos procedimentos, reduzindo o acesso da população àquilo que é a melhor tecnologia, o melhor cuidado da pessoa que está próxima a ela, a qual ela é vinculada. Então a gente precisa fazer uma mudança importante nesse país. A gente avançou em debates relacionados a isso, de como é que a gente segue algumas tendências, inclusive fora do país, da gente fazer um trabalho mais em equipe e uma regulamentação que ela valorize não só o núcleo profissional, mas que ela desenvolva um campo profissional que seja importante para os usuários. E aí a educação, a regulamentação e o planejamento precisam estar juntos. A gente precisa olhar o que o país precisa, o que a população precisa, não só agora, mas também no futuro. Quais são as capacidades que esses profissionais precisam ter, como a gente monta uma educação permanente voltada a essas capacidades,
como a gente reconhece o desenvolvimento dessas capacidades e vai habilitando os profissionais a fazerem aquilo para o qual eles estão preparados e que, institucionalmente, o Sistema Único de Saúde, o serviço ou a gestão daquele local se organizou como das suas prioridades, que é essa, né? De valorização e desenvolvimento do trabalhador. Poderia falar um conjunto de outras coisas, né? Mas fazendo um panorama do que eram os temas fundamentais da SEGETS, em especial relacionado à gestão do trabalho e regulação do trabalho no período que eu estava lá, eu poderia fazer essa síntese. Certamente esqueci algumas coisas, não fui fazendo o esforço de citar pontos, por exemplo, não falei, mas agora eu vou acabar falando da plataforma da força de trabalho no SUS, que é fundamental para isso que eu acabei de falar, para planejar o futuro, né, das profissões e do que a gente precisa do conjunto dos trabalhadores no SUS, mas eu queria destacar isso e reforçar esse princípio. Não conseguiremos fazer uma reforma sanitária importante concretizando os princípios que estão na Constituição de integralidade, equidade, universalidade, oferecer um serviço de qualidade à população se a gente não fizer isso junto com os trabalhadores, investindo no desenvolvimento dos trabalhadores, dialogando com os trabalhadores, construindo empregos e carreiras que esses trabalhadores queiram estar satisfeitos e que a vida inteira eles invistam na sua própria formação e que eles estejam dispostos e consigam se organizar para dar o formato de cada serviço que seja o melhor formato para atender às necessidades da nossa população e que seja satisfatório para eles também. Esse é o objetivo estratégico da SEGETS e esse objetivo estratégico da SEGETS é um objetivo que ele é condicionante de qualquer reforma sanitária de fôlego que a gente queira fazer no Brasil e é condicionante de um sistema de saúde de qualidade universal para toda a população brasileira.